Olá, cliente. Nós temos uma dívida sua no valor de R$ 50.000. Não faça isso, por favor. Hoje nós vamos falar sobre técnicas de cobrança e vamos falar principalmente sobre o que não fazer. Tem muita gente que está acostumada a ouvir o que fazer, mas às vezes o que não fazer é tão importante, às vezes até muito mais importante, para você não falhar no momento que você tiver face a face com o seu cliente, telefone com telefone com o seu cliente, ou WhatsApp com WhatsApp com o seu cliente, ou até e-mail com e-mail com o seu cliente. Existem gatilhos, existem formas de você acessar o seu cliente. Antes de começar aqui, a gente ir para o vídeo de fato, eu quero dizer que a gente tem um conteúdo anterior que eu falei sobre quais são os gatilhos e as formas de técnicas de cobrança que você pode utilizar. E esse vídeo vai estar aqui na descrição desse vídeo e você pode assistir depois, que vai ser super legal, até para complementar aquilo que a gente está falando aqui hoje, tá bom? Eu vou usar o mapa mental, então sem mais demoras, roda a vinheta. Bom, estamos aqui com o nosso mapa mental, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o que não fazer. E antes de começar a gente falar o que não fazer, uma coisa muito importante. Geralmente, quem assiste os nossos vídeos ou é líder e gestor, ou é operador ou negociador. Então, são perfis diferentes. Se você é líder, gestor, o que eu quero dizer para você? O objetivo de você assistir esse vídeo hoje é para você ajustar o seu processo, melhorar os scripts, os roteiros que você utiliza no dia a dia, treinar cada vez mais o discurso do seu time para usar o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, corrigir padrão de abordagem, pô, você tem que abordar desse jeito, falar dessa forma, evitar perda de margens e acordos, então aquela questão de ficar dando desconto. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje é para você pensar na estratégia do seu time. Agora, se você é operador e negociador, você tem que olhar isso daqui para ver, rever falas automáticas, né? Então, para você realmente não ficar utilizando gatilhos e técnicas só porque você vê o vizinho fazendo, você faz também. Então, tem que ser algo natural que surja dentro do seu comportamento, da forma como você fala para o cliente, ajustar a sua forma como fala no WhatsApp, as suas ligações, a sua escrita, a sua fala, ajustar o seu tom de voz e também evitar erros de próximas conversas, né? Tudo isso vai ajudar você a fazer algo cada vez melhor e tenho certeza que se você seguir essas dicas aqui, você vai ter um atendimento muito superior aos seus colegas também que estão junto com você. Então vamos lá, a gente tem 5 erros aqui que eu coloquei para você. Provavelmente, se você tiver mais erros, vou pedir até para você escrever aqui no final, no seu comentário, quais são os principais erros que você observa hoje na hora de fazer cobrança, que não deve ser feito e que também você pode ajudar também outras pessoas que trabalham diretamente dentro dessa área também. Primeiro erro muito comum, pressionar cedo demais por um acordo. Não faça isso. Qual que é o erro? Você começar muito cedo, né? Você querer aquele negócio de, pô, tem que resolver agora, sem você ouvir o cliente, cobrar ele antes de entender a situação que ele está vivendo. Então, muitas vezes você vai ter diante de você clientes que estão com situação de doença, clientes que muitas vezes estão com processo, se for uma empresa PJ, às vezes está em processo de dívidas muito grandes, e você precisa entender qual é o real cenário que você está lidando. E aí, o que acontece quando você faz isso, né? Aqui no mapa mental a gente consegue ver. Primeira coisa, o cliente ele ativa a defesa muito mais rápido, né? Então ele subentende que você está tentando pressionar ele para um negócio, sendo que ele não está nesse momento e ele já ativa uma defesa contra aquele argumento que você está utilizando. Segundo motivo, ele vai tentar despistar você. Então ele vai gerar uma mentira, vai tentar fechar o diálogo e vai querer postergar aquilo que está acontecendo. E provavelmente você já se deparou com isso muitas vezes. Outros exemplos, né, de coisas que não podem ser feitos. Quanto você vai pagar, né? Ficar perguntando de quando vai pagar logo no começo. Não estou dizendo que você não deva perguntar isso. Na verdade, é o momento que você tem que fazer isso. Precisa de uma posição agora, você ficar pressionando por isso para que realmente as coisas aconteçam. E como que você corrige isso? A gente falou sobre isso no último vídeo, sobre você usar gatilhos de reciprocidade, né?
ajudar antes de cobrar. O que que é reciprocidade? Reciprocidade nada mais é do que o seguinte: se eu te der alguma coisa, em contrapartida você também vai querer me retribuir aquele favor. Durante um processo de cobrança, muitas vezes você pode ser recíproco com ele no entendimento da situação dele, falando que você, por exemplo, você pode iniciar uma ligação falando de que você tem condições diferentes que você gostaria de conversar para entender melhor. Então, tudo isso são exemplos de reciprocidade que você já está dando algo para aquela pessoa do outro lado da linha e que de alguma forma ele vai tentar te retribuir de alguma forma, nem que seja te ouvir para poder resolver aquele problema que ele tem com você daquele débito. O segundo erro muito comum, ignorar a emoção daquele devedor. Gente, mas você pode estar pensando, pô, mas eu não sou psicólogo, eu só estou aqui para receber o meu dinheiro. Sim, você precisa entender a emoção do seu devedor. O nosso CEO aqui da Tabelando, ele sempre conta a história dele, de como que foi que ele se tornou inadimplente e como ele foi cobrado por um grande banco por uma operadora de cobrança. E ele conta uma história muito legal, que ele estava andando de carro e tentando despistar aquela operadora de cobrança, até que o momento que aquela operadora falou algo totalmente emocional para ele, que tocou realmente no sentimento dele, que ele parou e pensou: "Pô, eu tenho que escutar essa mulher", e eles conseguiram chegar a algum caminho de resolução daquele conflito. Não estou dizendo para você a todo momento ficar tentando usar argumentos emocionais. Aqui, na verdade, o que eu estou te dizendo é: você não pode ignorar, você tem que escutar. Então, qual que é o erro que o operador muitas vezes comete? Aqui no nosso mapa mental, a gente colocou tom frio e mecânico, aquele script enrijecido que você só lê e só executa. Falar só de número, né, então eu só foco na dívida que ele está fazendo, isso não vai ajudar em nada. E aí, muitas vezes o que que acontece? O devedor, muitas vezes quando ele está devendo, ele está sentindo culpa, vergonha, ele tem medo do que pode acontecer com ele por causa dessa dívida, o estresse está muito alto porque ele não queria estar naquela situação, e tudo isso são emoções que não podem ser ignoradas. E isso você pode ter certeza, seja para uma cobrança PF, seja para uma cobrança PJ, dependendo de com quem você estiver falando, é muito importante entender que do outro lado você está falando com uma pessoa e essa pessoa ela é composta de emoções. E qual que é o impacto de você não ouvir e entender de fato o que está acontecendo? Você gera resistência, conflito muitas vezes, porque você pode falar alguma coisa e a pessoa fala assim: "Mas você não sabe nem quem eu sou, o que que você está falando, você não conhece minha situação", e aí gera aquela conversa desnecessária e você gera uma ruptura naquela conversa e você acaba não conseguindo ajudar de fato aquela pessoa a resolver aquele problema que ela tem daquela dívida. E como que você corrige isso? Pô, haja com reconhecimento emocional. Dependendo da situação que ele falar para você, não chegue falando: "Ah, tô nem aí", ou haja como não tô nem aí. "Pô, você tá desempregado?" "É, realmente, tá dureza, né. Realmente os custos têm aumentado, a gente tem visto como as dívidas estão grandes". Então, haja com reconhecimento emocional, tenta entender a situação daquele momento. E valida o sentimento, mas sem concordar. Não quer dizer que porque a pessoa está passando por uma situação de desemprego, ou porque alguma coisa que aconteceu na família dela, alguma coisa do tipo. Você pode falar da seguinte forma: "Poxa, eu entendo, realmente é uma situação difícil. Só que eu queria achar com você o melhor caminho para que a gente pudesse resolver essa dívida que você tem com a gente, ou esse débito que está em aberto". Tudo isso ajuda a mostrar que você de fato entende e que você está ali para resolver aquela situação. Fazendo só uma abertura aqui antes de eu falar da terceira dica. A gente tem uma aula super legal dentro da Universidade Tabelando. Se você quiser conhecer mais sobre a universidade, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você, onde a gente fala sobre as principais objeções de cobrança e como você pode ter um comportamento para lidar com essas objeções. E tem muito mais coisas sobre técnicas de cobrança, sobre objeções de cobrança que você pode aprender dentro da universidade. Se quiser saber mais sobre a universidade, o link está aqui na descrição. Bom, sem mais demoras, vamos falar agora do terceiro erro que é muito comum: começar pela dívida total. Por que que isso é um erro, né? Abrir a conversa já falando do valor cheio, sem você fazer uma contextualização. A gente já viu na dica 1 que é quando você vai cedo demais ao pote, isso pode atrapalhar bastante. Mas qual que é o problema disso? É você ancorar o valor e não ancorar a solução.
A gente fala no vídeo anterior que eu comentei para você sobre técnicas de cobrança e gatilhos emocionais, sobre o fato de você ancorar aquilo que realmente vai ajudar o devedor a resolver o problema dele. Então, se você chega para um devedor e fala assim, ó, temos uma dívida aberta no valor de R$ 50.000. Ou você fala assim, ó, temos uma solução para você, para que você possa quitar a sua dívida a partir de R$ 35.000. Provavelmente essa dívida de 50.000 você talvez teria um desconto, teria alguma condição, mas quando você ativa a âncora, a ancoragem que você utiliza é diretamente no valor, e não fala da ancoragem voltada para a solução, a primeira coisa que ele ouve é: estou devendo, estou ferrado e não sei como resolver. Agora, quando você vai para a solução, talvez ele já assuma uma postura de: eu estou aqui para resolver e vamos ver o que a gente pode fazer. Então, isso é muito importante. E qual que é o impacto de você não fazer isso da forma correta? Primeiro que eu já falei, a trava mental, que ele não vê solução para aquilo, então ele já desiste de cara, e você vê a sua negociação morrer logo cedo. Talvez ele não vai nem escutar depois se você tinha uma condição legal para fazer. Então, mude a forma de você abordar essa questão do valor também. Qual que é a correção que você pode colocar? Ancore a solução. Pô, eu tô te ligando porque a gente está com condições legais agora para a gente conseguir negociar. Estamos com condições de parcelamento, estamos com condições de quitação antecipada, uso de algum recurso. Então pense nessa situação. Como que você ancora primeiro a solução antes de você falar do valor? E começar sempre pelo cenário viável. Tenta entender. Dentro do CRM de cobrança, provavelmente você tem que ter todo o histórico de atendimento daquele cliente. E é muito importante você falar sobre isso dentro da sua operação, para você entender como você vai abordar aquele determinado cliente. O quarto erro que eu queria falar com vocês aqui tem a ver com os descontos. Dar descontos sem critério, sem estabelecer a forma como você vai fazer isso. Qual que é o erro? Muitas vezes, eu tenho que às vezes um operador, um negociador ou uma operação, na ânsia pelo resultado, pô, todo mundo aqui tem que bater meta, né, acho que é super normal isso acontecer, já parte para o desconto sem você ouvir o cliente, sem você entender a situação. Às vezes o cliente não ia nem precisar daquele desconto se você ouvisse ele. Então é muito importante que antes de você entrar com desconto, você entre com a argumentação de entender qual é a dor daquele cliente. E outra coisa que acontece muito, que muito claro para quem faz isso, né? Qual que é o impacto real que isso acontece? Você ensina o devedor a sempre pedir mais, né? Eu lembro muito bem, não era uma negociação de cobrança, mas era uma negociação de venda, aonde o vendedor, ele, antes de começar o processo de negociação, ele já começou me dando desconto. A hora que a gente foi ver, a gente tinha conseguido tanto desconto com ele que ele já não tinha mais o que fazer. Provavelmente a comissão dele caiu muito naquele dia. E acontece igualmente com cobrança também. Se você começa com desconto, você começa a queimar a sua margem, a sua comissão também não vai ser legal, se estou falando agora com o operador. E se eu estiver falando com alguém da estratégia, muitos descontos dentro da operação você tem que ter clareza que isso é uma coisa que você tem que ajustar para fazer o negócio acontecer melhor no dia a dia. Isso enfraquece a autoridade também no momento da negociação. Acho que isso também é um impacto muito forte, porque quem tem desconto não tem argumento. Isso não é legal. Desconto é subterfúgio para alguns momentos dentro da negociação. Então, qual que é o sintoma comum de muito operador ou de muito devedor que está do outro lado? Se eu pressionar mais, eu consigo um desconto maior. E como que você corrige isso? O desconto, ele tem que partir através de algum outro gatilho, por exemplo, de escassez. Pô, eu consigo isso para você se você me prometer que até tal dia você consegue quitar esse valor para mim. Então você está colocando um argumento de escassez e colocando uma data para que isso aconteça. E deixe claro para ele: se após essa data isso não acontecer, eu não consigo mais efetivar esse desconto para você. O argumento de escassez, ele é muito poderoso porque ele cria a sensação de que a pessoa tem que resolver antes que aquilo acabe. Só que você tem que usar isso com muita sabedoria e tem que ser uma escassez real de verdade. Porque que acontece? Hoje tem muita gente usando escassez para tudo. E você vai ver, dá o outro dia, a pessoa continua ainda tendo aquilo. Claro que eu não estou falando aqui de cobrança, mas, por exemplo, quem aqui já não comprou na Black Friday em dezembro? Ou
no mês da Black Friday e comprou em janeiro ainda. Eu já vi gente fazendo promoção de Black Friday fora de época. E isso não pode acontecer na sua cobrança. Você tem que usar o argumento de escassez com muita sabedoria. E outra coisa, você que é líder, coloque regras, prazos, justificativas para que você ensine o seu operador, o seu negociador, a levar esse cliente à resolução do problema dele, só que tendo clareza de como que funciona a regra, de como que você estabelece o prazo correto para que ele pague e qual que é a justificativa daquele desconto que está sendo dado. Não estou dizendo para não usar desconto, acho que tem que usar desconto, só que tem que ser feito de forma correta e da melhor forma possível para que você consiga ter a resolução daquele conflito. O quinto erro que eu percebo nas negociações de cobrança: fala mais do que escuta, né? A minha mãe, minha avó, provavelmente a sua mãe, a sua avó também, sempre falou isso para você. Meu filho, a gente tem dois ouvidos ou duas orelhas, né, como a gente falava, e uma boca. Isso quer dizer o quê? Você escuta mais e fala de menos. E muitas vezes, quando você entra na negociação disposto a falar mais do que a ouvir o que a outra parte tem para falar, você não consegue descobrir os argumentos corretos na hora de utilizar com aquela pessoa. E aí acontece muito dos outros problemas anteriores. Você não valida o sentimento do cliente, você dá desconto fora da hora, e tudo isso acontece por quê? Porque você não escutou, você falou mais. E quanto mais você fala, provavelmente se você não escutar o cliente, provavelmente ele pode ouvir, ele pode colocar mais objeções através da sua fala, ele pode perder informação e as propostas podem sair totalmente erradas. Uma negociação não é um monólogo. Uma negociação são duas partes tentando resolver um débito que está ali na frente dele. Então você precisa ter clareza de como você vai fazer isso diante dele. E você só faz isso quando você fala menos e escuta mais. Se você tem, geralmente hoje dentro dos CRMs, dentro das operações de cobrança, você consegue medir quanto tempo de fala o seu operador está tendo em relação à fala do devedor. Se esse número não tiver equilibrado entre 50% e 50%, isso sendo bem bonzinho, você provavelmente vai ter um desafio aí para resolver dentro da sua operação ou dentro do seu processo de negociação, que é ensinar o operador, ou se você já é operador ou negociador, a ouvir mais do que a falar, porque isso vai te dar um poder sensacional na hora de você negociar os seus débitos. Qual que é a correção para isso? Escutativa, reconhecimento das dores, perguntas abertas. Perguntas abertas como: o que eu poderia fazer para te ajudar a quitar esse débito? Qual o momento da sua vida agora para que eu possa entender e até poder te ajudar em algum cenário? Ou seja, deixa ele falar, deixa ele conversar. Isso tudo você pode utilizar como argumento na hora do fechamento de um acordo, tá? E repetir e confirmar o entendimento. Isso é uma forma de feedback de que você está conectado com aquela pessoa. Pô, imagine que você está falando com uma pessoa que está com algum problema financeiro na família, né? Fulano, eu tô com um problema financeiro. Poxa, realmente, né? Difícil a situação. E você vai concordando, você vai entendendo, você vai dando feedback de que você está conectado naquela ligação. Agora, quando a pessoa está desabafando, está contando a situação e você está simplesmente calado e não falando nada, isso não é legal. Você precisa se conectar com a pessoa que está do outro lado para você conseguir resolver aquele desafio. Eu quero reforçar contigo que esse vídeo foi especificamente para ensinar você o que não fazer. E a gente vai liberar esse mapa mental para vocês, vai estar disponível aqui também para vocês poderem baixar o conteúdo. Vai ser super bacana ter vocês consumindo e vendo esse conteúdo. Mas para fechar o assunto aqui, eu queria que você dissesse os seus principais erros que você já viu na cobrança, que às vezes até você já cometeu. É super legal a gente compartilhar essas experiências. Coloca aqui embaixo. Coloca, poxa, eu já fiz isso, não foi legal, ou eu já tratei o cliente dessa forma e não consegui fazer, ou quando eu mudei a forma de fazer isso, as coisas começaram a acontecer. Tudo isso é bacana porque a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, se você quiser deixar aqui seus comentários, vai ser muito legal. E fora isso também, não deixe de acessar e conhecer mais sobre a Universidade Tabelando. Lá a gente tem cursos de técnicas de cobrança, inteligência emocional na cobrança, tem cursos de gestão também para ajudar você a fazer a gestão do seu time de cobrança, gestão da sua carteira. E fora que a gente tem cursos novos
todos os meses e tem aulas ao vivo também, que se você fazer parte da nossa comunidade, você vai ver que você vai crescer muito ao longo do tempo. Se você quer treinar seu time, quer desenvolver a sua equipe para que ela alcance mais resultado, ou se você também quer se autodesenvolver, conheça mais sobre a Universidade Tabelando que você vai gostar bastante. Antes de finalizar esse vídeo, não posso esquecer, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, que eu acho que vai ser muito legal e eles vão aprender bastante também, assim como você está aprendendo aqui hoje. Valeu, galera, e sucesso aí na recuperação dos seus clientes e dos seus débitos também.